Olá, olá, uma boa noite para quem está acompanhando conosco a gravação dessa aula ao vivo. Bom dia para vocês que estão acompanhando a estreia desse vídeo, ou uma boa tarde para você que está olhando, assistindo em algum outro horário. Nós estamos aqui para mais uma aula, a nona aula desse nosso trimestre. Nós não olhamos muito bem para os meses, mas nós trabalhamos aí com cerca de 13 semanas de lições, o que acaba dando cerca de um trimestre, mais ou menos. E nós temos o tema desse trimestre, chamados para a adoração. E estamos na nossa nona lição. Estamos aqui estudando os livros de Levítico, Números e Deuteronômio, tendo como base este tema para cada um destes livros. Os estudos eles têm sido um tanto quanto panorâmicos, porque não daria para estudar todos os três livros em apenas 13 lições. Então, semana passada nós iniciamos o estudo no livro de Levítico, perdão, no livro de Números, e estudamos do capítulo 1 ao capítulo 10, pegando alguns textos como base. Esta semana a proposta é estudarmos do capítulo 11 ao capítulo 20, e também trazendo aí alguns capítulos como base. E por último, nós vamos também estudar aqui os capítulos ali do 20 até o final do livro, né? Então, estudando o final do livro na semana que vem, tá bom? Lembrando que esta aula aqui ela é gravada, mas você pode colocar nos comentários aqui abaixo, caso tenha alguma dúvida, caso queira fazer algum comentário, alguma contribuição com informação, seria muito interessante, muito relevante. Também, não, se você ainda não é inscrito no canal da nossa igreja, se inscreva aqui no canal. Na descrição do link tem também as nossas redes sociais, o nosso Face, o nosso Insta, e a gente convida você para estar seguindo a gente nessas páginas também, tá bom? Sem mais delongas, hoje nós vamos falar com um tema que você já deve ter lido aqui no título abaixo: adoradores ou adoradores verdadeiros não murmuram. Adoradores verdadeiros não murmuram. Para nós darmos introdução à aula, eu quero convidar aqui um dos alunos ler para mim o texto áureo desta aula, que está em Números 14, versículo 19. Livro de Números, capítulo 14, versículo 19. Então, pode abrir a sua Bíblia e pode ler o texto para a gente. Abre aí seu microfone também, pode ler o texto para nós. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Muito bem, muito bem. Então, este é um texto base muito interessante para a discussão da aula de hoje. Porque, de fato, Deus teve que perdoar o povo de Israel inúmeras vezes, num universo menor do que de 2 anos, agora caminhando aí para mais o terceiro, quarto ano de caminhada, no deserto. Deus teve ali que exercer a bondade dele, a misericórdia dele várias e várias vezes. Misericórdia e bondade que é exercida conosco. Antes da gente apontar o dedo para o povo de Israel e falar, esses murmuradores, esses pecadores, esses caras que só reclamavam, só faziam as coisas erradas, a gente tem que ter em mente que Deus exerce a sua misericórdia por nós todas as manhãs. Não é à toa que o profeta Jeremias nos diz, a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Então, nós temos que ter em mente, toda vez que nós pecamos, toda vez que nós fazemos o que desagrada a Deus, ou não fazemos aquilo que agrada a Deus, a gente tem que ter isso em mente. Tem a turma do eu não faço isso, né? Então, entre os cristãos tem aquele não, eu não faço as coisas erradas, eu não minto, eu não roubo, eu não sonego, eu não falo um palavrão, eu não bebo, eu sou fiel no meu casamento, mas a Bíblia não trata conosco apenas do que não fazer, mas também o que fazer. Quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus deseja, também cometemos pecado. Então, esta misericórdia, este perdão que Deus exerceu
para o povo de Israel ao longo de todo o tempo ali no deserto, de todo o tempo do êxodo até a chegada a Canaã, todo este tempo, esta misericórdia é exercida ainda hoje, ainda por nós, afinal, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Só que uma das coisas que nós vamos aprender na lição de hoje é que, mesmo com o perdão do Senhor, muitas vezes ele não tira de nós as consequências das nossas ações, o resultado das nossas ações. Então, uma das coisas que eu quero trazer aqui à discussão, já que o tema é verdadeiros adoradores não murmuram, você já se perguntou, então, o que que é murmurar? Eu convido aí os alunos a participar comigo aqui. Para você, o que que seria o significado de murmurar? Abre aí o teu microfone e participa com a gente aqui. O que que é murmuração para você? Mas não demora para abrir. Reclamação, reclamar demais da vida, reclamar das coisas. O que mais? Eu acho que isso. Perfeito. Tem outro irmão que acha um outro significado a mais, algo diferente? O pessoal está tentando abrir o microfone aqui, mas acho que não está conseguindo. O pastor Saulo está tentando aqui, né? Eu apanho com esse microfone de vez em quando. A irmã Emilce conseguiu. Pode falar, irmã Emilce. Insatisfação. Murmuração é insatisfação ou é resultado da insatisfação? Resultado também. Tá certo. Mais alguém? Bom, vou eu aqui. São pessoas sempre infelizes, não é? Muito bem. Reclamam por tudo. Então, pessoas que reclamam e, por consequência, são infelizes. Muito bom, muito bom. Mais alguém? Bom, é claro que eu não deixei de consultar o dicionário, né? Então, quando você vai no dicionário, você vai no verbo murmurar, você vai achar, por exemplo, planger. Aí eu teria que olhar no dicionário para saber o que que é planger, né? Mas também ele tem lamentar-se, queixar-se, lastimar-se, né? Em alguns outros dicionários você também vai encontrar ali o reclamar. No Antigo Testamento, quando você vai num dicionário bíblico, eles falam sobre reclamar e a reclamação ali é principalmente em voz baixa. Então, você já conhece, quem é das antigas conhece um personagem da Hanna-Barbera, daqueles desenhos da Hanna-Barbera, que era o Muttley. Em alguns, quando o nome dele não era traduzido, era Muttley. Quando o nome dele era traduzido, era Rabugento, que era um cachorro que andava junto com o Dick Vigarista, né? Então, pelo nome do personagem, você já imagina que o cara não é boa gente. E o Muttley, o Rabugento, ele só reclamava, né? Então ele ficava fazendo uns barulhos ali, reclamando, eu não consigo reproduzir igual, né? Mas ele era tido, o nome do personagem era Rabugento porque ele vivia reclamando lá, o Dick Vigarista fazia os planos dele, acho que o Muttley até tinha razão para reclamar, viu? Porque o Dick Vigarista fazia os planos dele e o Muttley tinha que executar os planos do Dick Vigarista. Aí ele reclamava toda vez que ele tinha que fazer ali os planos, né? Mas é um pouquinho diferente do nosso. Nós vamos perceber que a murmuração, ela não traz nada de bom. A murmuração, ela não traz algum resultado bom de fato. Porque ela é justamente esse ato de você simplesmente ficar ali se lamentando das coisas ruins que estão acontecendo, das dificuldades que estão surgindo. E você ficar aí sentado, por exemplo, ou parado em algum lugar reclamando, não vai produzir grande efeito. Agora, já adiantando, a Bíblia dá uma solução para a murmuração. Então, eu não vou dizer a você, pare de reclamar. A Bíblia não trabalha assim. A Bíblia não diz não faça, não veja, não. Não, pelo contrário, ela vai dizer o que você deve fazer. Então, sempre que ela der uma negativa, ela vai dar uma afirmativa junto. Não é simplesmente
o não. Então, por exemplo, você vai ver ali o apóstolo Paulo orientando aquele que antes era desocupado e preguiçoso, e ele diz: olha, você que roubava, não roube mais, não roube mais. Antes, trabalhe diligentemente e tenha com que repartir com os outros. Então não é simplesmente não roubar, não é simplesmente não ser preguiçoso. Não é pare de preguiça, deixe de roubar. Não, vá trabalhar, ele diz. E a Bíblia trabalha conosco constantemente assim. Então, qual é a solução para parar de murmurar? Está lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Então, vou abrir aqui e vou ler aqui para vocês. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, qual é a solução para a reclamação? Agradecer. Não é simplesmente parar de murmurar. É ser grato. E quando a palavra de Deus nos diz aqui, em tudo dai graças, é até pelas situações difíceis. É até pelas coisas ruins que acontecem na nossa vida. Por exemplo, você consegue sim, e eu digo que você consegue porque eu já vi inúmeras pessoas fazendo isso. Até mesmo na morte você consegue demonstrar gratidão a Deus. Então, há pessoas que vão agradecer porque Deus abreviou o sofrimento daquela pessoa. Há pessoas que vão agradecer porque Deus foi ali presente na vida daquela pessoa até o fim. Há pessoas que não vão agradecer ali pelo ato da morte, mas vão agradecer pela vida daquela pessoa, né? E por tudo que aquela pessoa fez. Então, é possível você ter ali este tempo de gratidão até no momento mais derradeiro. Há pessoas que vão até agradecer porque, enfim, ela encontrou paz. Uma pessoa que teve uma vida turbulenta o tempo todo, grandes conflitos, ou muitas pessoas conflitavam com ela ali, teve muitos infortúnios na vida, né? Então, enfim, ela encontrou paz. Então, você tem vários momentos para experimentar a gratidão, mesmo em momentos tão difíceis da vida. A palavra de Deus nos diz: essa é a vontade de Deus, em tudo dai graças. Agradeça a todos os momentos, e a gratidão em todos os momentos vai causar ali um anular, né, um apagamento da reclamação. Quem agradece não tem tempo para murmurar. Ou seja, não quer murmuração, viva a gratidão. Olha aí que bonitinho, fiz até um verso. Muito bem, vamos aqui começar a nossa lição observando algumas das várias. Olha, esses 10 capítulos, do capítulo 11 ao capítulo 20, você vai ter várias murmurações do povo de Israel. Nós vamos pegar algumas delas, nem todas serão só do povo de Israel, algumas vão ser do povo como um todo, algumas vão ser de um ou dois personagens, de uma ou duas pessoas, algumas vão ser de um grupo um pouco maior. Né? Então, nós vamos ter aí várias formas diferentes. Eu vou pedir aqui aos alunos para lerem para mim. Vamos olhar aqui a primeira murmuração. Lê para mim Números, capítulo 11, versículo 1. Tá bom? Números 11, versículo 1. Lê o 2 também, tá? Números 11, 1 e 2. Pode ler. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando eles ouviu, a sua ira acendeu-se, e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. 2 também? 1 e o 2, por favor. Então o povo clamou a Moisés, e chorou o Senhor, e o fogo extinguiu-se. Muito bem. Vamos comparar aqui a diferença entre este texto que a gente viu. Então, a gente viu Números 11, do 1 ao 2, e agora a gente vai dar uma olhadinha em Êxodo 2,
o 23, o 24 e o 25. Eu vou fazer essa leitura aqui para a gente pegar essa diferenciação. Diz assim, Êxodo 2, 23, 24 e 25, para os professores aí tomarem nota, porque esse eu não coloquei no esboço da aula, tá bom? Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o lamento deles. Lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Qual é a diferença de Êxodo 2, 23, 24 e 25 e Números 1, 11, 1 e 2, capítulo 11, versículo 1 e 2? Qual é a diferença que os irmãos notaram aí? Hoje eu estou chamando bastante a sala para participação, hein? O que os irmãos entendem como uma diferença de um e de outro, né? Números 1, 11, 1 e 2 e Êxodo 23 e 24. A colocação básica é que a murmuração dos israelitas no capítulo 11 é mais ou menos como a gente falar o dito popular, reclamou de barriga cheia. Estavam debaixo do cuidado do Senhor, mas sempre ficavam lembrando como o Senhor tirou a gente que estava sentado junto a panelas de carne, né? Acho que eles nem tiveram carne moída, quanto mais carne, mas falavam esta murmuração exatamente para fazer com que Moisés se irasse e cometesse pecado, mas aqui o próprio Deus então castiga o povo. Já aqui não, aqui é exatamente a situação de sofrimento que vai iniciar o povo que foi para lá convidado e agora vai ser escravizado. E então Deus traz à memória a aliança feita com eles, de conduzi-los para uma terra prometida. Muito bem, muito bem. Aqui eu quero destacar duas palavras, né? Então, primeiro, lá em Êxodo 2, 23, 24, 25, a gente vê a expressão, e o povo clamava. Clamar é um pedir em alta voz. Então, o povo, ele pediu a Deus, mediante o sofrimento que estavam tendo, eles não reclamaram com Deus. Eles pediram o socorro a Deus. Então, quando você pede o socorro a Deus, primeiro você reconhece que Ele é Deus. Começa por esse primeiro ponto. Ao reconhecer que Ele é Deus, você já está dizendo, só existe alguém acima de mim que pode me ajudar. E aí então, agora você clama. Já em Números, capítulo 11, versículo 1, ele diz, e começou a queixar-se. O queixar-se é justamente esse murmúrio. Se você é das antigas, ou se ainda faz isso, hoje em dia reduziu bastante, né? Mas você já provavelmente teve a infelicidade de pegar uma fila de banco de agência bancária. Eu trabalhei em banco por 14 anos e trabalhei em guichês de caixa, né? Trabalhei como caixa nos bancos. E quinto dia útil, dia 10, dia 15, dia 25 e dia 30 eram os piores dias para se ir no banco e certamente estariam cheios, porque era dia de recebimento do salário, dia de pagamento de contas, cada um desses múltiplos de 10, né? Então, eram sempre dias muito cheios. E chega um momento, a agência que você trabalha, ela é limitada. Você até pode colocar ali todos os funcionários do caixa para trabalhar no caixa.
Então não vai ficar nenhuma baia, nenhum guichê vago. Só que você vai ter um número limitado de caixas. Então não tem o que fazer. Mas, como as pessoas estão insatisfeitas, vários irmãos aí descreveram, está infeliz, está insatisfeito, as pessoas começam a murmurar, as pessoas começam a reclamar. Vai resolver? Não vai. Eu tenho experiência de trabalhar no caixa, queridos, e olha, se você reclamar, o caixa não vai trabalhar mais rápido. Porque ele tem que ter segurança do que ele está fazendo, porque se ele tiver ali algum erro no valor, o prejuízo é no bolso dele, não é no banco, viu? Quem paga é ele. Eu sei porque eu já paguei muita diferença de caixa. Então, o caixa vai fazer o trabalho dele. Se por acaso estiver faltando, tem um guichê de caixa vazio, aí sim o gerente que vai ter que providenciar algum outro funcionário para lá. Mas funcionários ficaram doentes. Por exemplo, o tempo de Covid, quando as agências voltaram a abrir. Você pode reclamar, não vai resolver o problema. A grande questão da queixa e do murmúrio é justamente isso. Você não está dizendo, ó Deus, tu és o Deus verdadeiro. Tu és Senhor, tu és Deus. Deus, eu estou com este problema. Atende a minha súplica. Não, você está simplesmente reclamando como aquele outro personagem também da Hanna-Barbera. Ó vida, ó céus, ó dor. E ele nem tinha motivos, era uma hiena, inclusive. A brincadeira era justamente isso, que era uma hiena, era um bicho que era para ser risonho, mas era um bicho que vivia reclamando. Ou seja, ele não estava satisfeito. E a Bíblia nos orienta a buscarmos satisfação em Deus. Então nós temos esse primeiro episódio. Vamos para o segundo episódio aqui. A gente tem muitos, então vamos caminhando aqui. Segundo, lê para mim no capítulo 11 ainda, versículo 4, 5 e 6. Capítulo 11, versículo 4, 5 e 6. Aí pode abrir o seu microfone e ler para a gente. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Muito bem. Então, aqui o que acontece? Não sei, irmã Emilce, não sei se a irmã pulou, se está muito diferente da minha versão. O versículo 4, ele começa dizendo para mim, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, até que os próprios israelitas tornaram a queixar-se, diziam, se tivéssemos carne para comer. Tem isso na versão da irmã, esse comecinho dos estrangeiros? O microfone da irmã está fechado. Aqui, a minha versão diz, e o vulgo que estava no meio deles. Ou seja, as pessoas vulgares, vamos dizer assim, estrangeiros. Entendi. Então tá bom. No Né, meu está pior ainda, populacho. Populacho. Bom, então aqui, lembra, eu não sei se você se lembra, no livro de Êxodo, quando o povo de Israel sai do Egito, é descrito que também muitos estrangeiros saíram com eles e os acompanharam. Né? Então, aqui nas traduções, eles já até caracterizam, porque aqui coloca para mim, um bando de estrangeiros encheu-se de gula, né? E as outras versões já vão, então, caracterizando, por isso o vulgo de vulgares, ou populacho, que é esse povinho, né? Acho que era a expressão que o tradutor colocou. Mas o que acontece ali, então, que teve gente que começou a comer demais, e sempre que você tem alguém que come mais do que os outros, e está ali se dividindo em porções por igual, por exemplo, alguém vai ficar sem. E ali, ao invés deles buscarem uma solução,
orientação, até mesmo punição para o guloso, para aquele que só pensa em si, e o grande problema do guloso é justamente isso, é o egoísmo. Não, eles começam a se queixar. E eles inventam, tiram da cabeça deles, porque a gente já leu o texto, nós lemos Êxodo 2. Eles estavam sofrendo. Não tinha panela de carne, né? As expressões aqui que eles olham, nós estávamos sentados, nós comíamos peixe de graça. É o versículo 5. Comíamos pepinos, melancias, porós, alhos porós, cebolas e alhos. Quando você lê Êxodo 2, até pode ler o 3, que é o diálogo entre Deus e Moisés, não tem essa realidade. Então, até a pessoa eles começavam a fantasiar isso. Bem, qual que é o resultado, desenrolar de tudo isso no capítulo 11? Moisés, ele se farta dessa muita reclamação. Ele cansa, ele fala, Senhor, eu não aguento, eu não tenho condição de conduzir esse povo. Então, Deus, ele traz duas soluções, tá? A primeira solução está no versículo 16 e 17. Então, ainda estou no capítulo 11, Números, capítulo 11, versículo 16 e 17, diz assim. E o Senhor disse a Moisés, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Um dos aspectos que a gente tem que entender do Antigo Testamento é que só deveria conduzir o povo de Israel aquele que tivesse o Espírito de Deus. No Novo Testamento você conhece como o Espírito Santo. Não tinha condição de conduzir o povo de Israel na vontade de Deus quem não tivesse o Espírito Santo. Então, ali só Moisés tinha o Espírito Santo. Só ele tinha o Espírito de Deus. E o Espírito Santo era justamente nessa situação. Deus dava a quem ele desejasse e tirava se ele desejasse. E ali ele derrama o Espírito dele sobre todos esses 70 líderes de Israel para auxiliar nesta condução do povo. Então, esse é um dos primeiros aspectos. Quando nós estamos vivendo um tempo de murmuração, será que nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo? Porque agora, o Espírito Santo não está somente sobre o pastor da igreja onde você congrega, por exemplo, ou aqui da Igreja Batista de Vila Matilde, ou sobre os pastores. Nós temos na nossa igreja aí o pastor Pedro, o pastor Salve Júnior, o pastor Francisco. Ele não está sob a liderança. Nós temos aqui cerca de 15 líderes na Igreja Batista de Vila Matilde. Ele está sobre todo aquele que entrega a vida a Cristo. Então, sim, você pessoalmente, quando começa a reclamar, a se queixar muito da vida, você está buscando a direção do Espírito Santo para saber se você, primeiro, está seguindo no caminho certo? Está cumprindo aquilo que Deus espera de você? E segundo, se tudo isso que você está no seu coração, se isso vem de Deus, você tem o Espírito Santo. Então você tem total condição para isso. Porque quem dá a condição não é o líder, não é o pastor, não é o diretor. Quem dá a direção, quem dá o poder, quem dá a orientação, inclusive a liderança da igreja, inclusive aos pastores da igreja, é o Espírito Santo. É ele que nos capacita, é ele que nos empodera. O pessoal gosta de usar essa expressão hoje em dia. É ele que nos empodera. O pastor não é nada sem o Espírito Santo. O líder da tua igreja não é nada sem o Espírito Santo. E você também não é nada sem o Espírito Santo. Então esse é o primeiro aspecto e a primeira solução que Deus dá. Olha, eu vou derramar o meu Espírito. Olha que coisa maravilhosa, que essa notícia maravilhosa que eu tenho para você. Quando você abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, o apóstolo Pedro está citando uma profecia do profeta Joel. E ele diz, eis que vos derramarei sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, o meu Espírito.
os velhos terão visão, os jovens profetizarão. E aí ele explica, todo aquele que deseja receber esse Espírito deve entregar a vida a Jesus Cristo. É o que ele fala ali nos versículos 39, 40, do 38 ao 40 do de Atos 2, por exemplo. Então você já tem. Você entregou a vida a Jesus, você reconhece Jesus Cristo como seu Salvador, Senhor da sua vida, você já tem o Espírito Santo. Você já tem aquele que pode te dar a direção. E aí, então, Deus dá o restante da providência, mas mesmo na providência, eles conseguem causar problemas. Lê para mim alguém os versículos 31 a 34. Números 11, do 31 a 34. Pode abrir aí seu microfone e ler. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe cordonizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções no raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia e aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu cordonizes. Tá certinho, pode continuar, Benedina. Vai até o 34. Tá bom. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor se acendeu com o povo, e ele feriu com uma praga terrível. Por isso, o lugar foi chamado Kibrote Ratava, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Kibote Ratava, o povo partiu para Razerote e lá ficou. Muito bem, esses nomes de regiões, cidades são bem complicados. Tem uns nomes também muito difíceis ali. Mas, bom, os nomes, a maioria, eles permanecem no hebraico, né? Então, por isso que a gente tem essa dificuldade aí para ler alguns deles, né? E os Mas meus muito olhos bem. também estão meio... Não Bom, estou enxergando pode muito ser bem. também. Pode ser também. Muito bem. Queridos, então você percebe, Deus atende a queixa deles. Na verdade, Deus não atende a queixa deles, Deus atende o clamor de Moisés. Então, Deus não atende queixas. Deus não atende reclamações. Deus atende pedidos. Queixa não é um pedido. Apesar de que hoje, na língua portuguesa, você vai falar, não, aqui, deixe aqui a sua queixa, né? Você vai encontrar, deixe aqui a sua reclamação, você vai encontrar isso no atendimento ao cliente. Mas a gente está falando de linguagem bíblica e tempo bíblico. E também essa postura da murmuração. Então, Deus não atende murmúrio, Deus não atende reclamações, Deus atende pedidos, Deus atende clamores. No clamor há um reconhecimento que só Deus pode fazer. Então, isso a gente tem que ter em mente. Não apresente a Deus o seu murmúrio. Apresente a Deus, não apresente suas reclamações, apresente a Deus a sua súplica, o seu pedido, aquilo que está angustiando o teu coração. Não vai fazer igual uma criança, né? Você gosta, você que é pai, você que é pai de crianças pequenas como eu, você que foi pai de crianças pequenas, ou então você que vê num shopping, num mercado, numa praça, você gosta de ouvir criança fazendo manha? A criança consegue? Bom, se o pai for sábio, não. Eu já tenho trabalhado com as meninas aqui, dá um trabalho. Mas a gente fala ali, a Rebeca não faz mais mãe, ela tem 7 aninhos, a Sara faz. E aí eu viro para ela e falo assim, manha resolve alguma coisa? Você vai ganhar porque está fazendo manha? E aí ela para e pensa, não vai.
Ele falou, olha, a única coisa que mãe atrás é disciplina. Você quer disciplina? Ah, não quero. Então para com a manha. Agora me diga, o que você quer? E aí ela faz o pedido. E aí eu vejo, não, isso pode, isso não pode agora, isso você já comeu, e assim por diante. Perceba que às vezes a gente tem a postura dos nossos filhos ou das crianças pequenas, quem sabe não fomos bem corrigidos quando éramos pequenos, e aí continuamos essa postura com adultos, só que a gente faz isso com Deus, afinal, é nosso pai, então eu vou fazer mãe. O problema é que, assim como a criança pequena, você pode atrair para você disciplina. Pode ter certeza que Deus não vai atender você porque você fez birra. Então, olha, o problema não era a carne. Eles queriam carne, mas o problema, o texto nos revela no final, 34, diz que é a gula. Quando eles estavam comendo, a carne estava nos seus dentes, Deus lhe deu a eles uma praga terrível. Alguns estudiosos falam que foram dores de estômago, indigestão ou algo do tipo. E aí eles falam, nossa, mas eles estavam só comendo. E o versículo 34 nos diz, por isso o lugar foi chamado, vamos ver se agora, se eu consigo acertar aqui, irmã Nedina, que brote ratava. Ratava. É difícil de falar isso aqui. Porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. O problema da gula continua. Deus deu o alimento, mas o problema não era alimento, o problema era o egoísmo das pessoas. Então, nós temos que aprender a clamar ao Senhor. Nós temos que aprender a pedir. Vamos ao próximo. Próxima questão que ele nos dá aqui está, vamos ler aqui, Números capítulo 12, versículo de 1 a 3. Leia para mim, Números capítulo 12, verso de 1 a 3. Quem achou pode ler. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita, que tomara por quanto tinha tomado a mulher cusita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Até o 3? Isso, só até o 3. Ok. Muito bem, então aqui você tem os irmãos de Moisés agora com inveja. A grande questão aqui, nós estamos falando de que adoradores verdadeiros não murmuram. E um dos aspectos da murmuração, da reclamação, muitas vezes é resultado da inveja. Você olha, você conhece o ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde. E você fica procurando justificativas. Olha, mas ele não faz isso. E aqui eles acharam uma justificativa. Moisés havia se casado com uma etíope. Na versão da irmã Emilce está como cusita. E, se eu não me engano, é de Cuxi. É da região de Cuxi, que atualmente é conhecido como Etiópia. Tá bom? Então, Moisés havia se casado com uma etíope. E ela não era uma estrangeira. Houve sim depois uma legislação aqui a partir do livro de Êxodo, ali começou-se toda essa parte legislativa a partir do capítulo 20, aonde Deus dá uma determinação, não busque mulheres entre os estrangeiros. Você poderia, por exemplo, receber um estrangeiro na tua terra, esse estrangeiro, uma vez que ele estivesse integrado à nação, ao povo, ele poderia se casar com alguém da nação, com um israelita, sendo uma estrangeira ou um estrangeiro. Não haveria problema nisso, desde que ele estivesse. Agora, você não deveria ir para outra terra ou viver no meio de outro povo e casar com mulheres, ou as mulheres casarem com homens ali daquelas regiões.
Somente o estrangeiro que já estivesse na comunidade de Israel, aí você poderia se casar. Agora, essa crítica, ela não é válida por parte de Arão e por parte de Miriam, porque, primeiro, esta lei de Deus ainda não existia. Segundo, Moisés estava vivendo num deserto, ele não estava vivendo próximo ali de Israel. Terceiro, todo mundo ali estava vivendo no Egito, né, todo o restante do povo. Eles usaram uma justificativa para dizer, mas será que Deus só fala a Moisés? Será que ele não fala a nós também? O que Moisés tem de especial? É o pensamento que a maioria das pessoas usam para reclamar. O que fulano tem de especial? Por que Deus atua assim com fulano? Por que ele não atua comigo? Olha, uma das coisas que nós temos que ter em mente é que é a vontade de Deus e não o fulano. A Bíblia ainda fala, Moisés era um homem muito paciente, na versão que a irmã Nilce leu, muito manso, mais do que qualquer outro que havia na terra. E olha, realmente, tinha que ser muito paciente para lidar com todo esse povo. O pastor Saluvi já trouxe aí algumas vezes, eram mais de 2 milhões de pessoas. Imagine lidar com 2 milhões de pessoas reclamando. E aí Deus dá a resposta. Olha o que ele fala sobre a Moisés e como ele age com Moisés. Vou ler aqui do versículo 6 ao 8. E ele disse, ouçam minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões e em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Por que vocês não temeram criticar o meu servo Moisés? Logo depois disso, você tem a punição sobre Miriam. Miriam fica leprosa. A irmã de Moisés fica leprosa por um castigo do Senhor. Arão pede a Moisés que clame ao Senhor. Moisés clama ao Senhor, mas Deus ainda mantém como um castigo ali, olha, ela vai ficar assim por 7 dias. E depois de 7 dias, ela vai voltar ali a ter a sua pele normal. Qual é a grande questão aqui? O que nós devemos evitar na questão da murmuração? Não se queixe porque alguém recebeu o que você não recebeu. Não fique reclamando com o Senhor. Porque ele, num contexto de igreja, num contexto evangélico, porque este tem esse dom. Este consegue fazer isso com excelência. Eu queria tanto fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Não fique queixando, o meu vizinho vive melhor. O meu parente vive melhor. Eles nem seguem a Jesus. Uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que as bênçãos que o Senhor dá é pela graça dele, não por mérito nosso. Tudo que nós recebemos do Senhor, nós não conquistamos da mão dele. Ele não nos dá porque nós o agradamos. Ele nos dá porque ele é bom. Porque imagine, se ele fizesse, então ele nos tratasse, tá bom, você quer que eu faça assim? Então vamos fazer o seguinte, cada ação sua que me agradar, eu vou lhe abençoar. Mas eu sou um Deus justo, e você quer que eu exerça a justiça. Então cada ação ruim, eu vou tirar as minhas bênçãos e vou te castigar. Você vai ser mais castigado ou mais abençoado? Então, a gente tem que pensar nisso. Nós somos abençoados pelo Senhor porque Ele é bom. Então, não se queixe, não reclame, não murmure. Se por acaso Deus deu alguém próximo a você, o que Ele não deu a você. A vontade dEle, como diz Romanos capítulo 12, versículo 2, ela é boa, perfeita e agradável. Aqueles que provam e comprovam. Então tome cuidado com estas murmurações. Vamos avançar aqui. Vamos agora um pouco mais de história. Agora a gente entra aqui um pouco mais na profundidade na história do povo, nesse trajeto que eles fazem pelo deserto. Leia para mim Números capítulo 13, versículo 26 a 29.
Nós vamos ver aí um episódio famoso. Eu vou adiantar enquanto você abre sua Bíblia, Números 13, 26 a 29. Moisés envia 12 espias, um de cada tribo de Israel, para espiar a terra de Canaã, ver se lá havia boa comida, ver se lá havia bons frutos na terra, ver se as cidades eram fortificadas, ver se as cidades eram todas construídas de maneira protegida e assim por diante. Então, do 26 ao 29, a gente tem o retorno, o relatório de alguns desses espias. Pode abrir seu microfone e pode ler. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tomando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Olha a consequência que este relatório gerou à comunidade de Israel. Naquela noite, desculpa, eu vou ler o capítulo 14, do versículo 1 ao 4. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas, olha de novo, queixaram-se contra Moisés e contra Arão. Toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor nos está trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros. Disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Aqui você tem, então, 12 espiões que vão lá, vão ver como é que está a terra, trazem um cacho de uva tão grande que eles tiveram que colocar ali numa madeira, numa vara, e colocar sobre o ombro. 2 homens tiveram que carregar. Então, a terra realmente era muito boa, era muito fértil, mas as cidades de fato eram fortes, eram fortificadas. Você lembra aí da história de Jericó, por exemplo, ali no livro de Josué. E destes 12 espias, 10 deram um relatório: olha, a terra é boa, mas não dá para entrar lá, a gente vai morrer. Inclusive, a gente viu os gigantes, que eram os descendentes de Enac. Nós vimos gigantes lá. E ali apenas apenas dois espiões, Josué e Caleb, disseram: a terra é boa e Deus vai nos dar condição de conquistar essa terra. Quando nós estamos falando de verdadeiros adoradores não murmuram, nós estamos olhando que diante de situações de risco, diante de situações de perigo, diante de situações difíceis da vida, um verdadeiro adorador não gasta o seu tempo murmurando. Ele gasta o seu tempo confiando. Olha aqui a postura de Josué e Caleb. Eu vou ler aqui do 6 ao 9. Josué, filho de Num, estou no capítulo 14. Tá? Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram à comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nesta terra, onde manam leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra,
porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Quando Israel começa essa jornada, Deus diz a Moisés: eu colocarei pânico entre os habitantes da região de Canaã. Antes mesmo de vocês os atacarem, muitos fugirão. Muitos fugirão e a nação, qual é o grande problema do povo de Israel? A confiança. Então, por que que a murmuração, por que que a reclamação é tão perigosa? Ela quebra a confiança. Ela não permite que você construa a confiança em Deus. Você reclama e não clama porque não crê que Deus vai fazer. Você só está se queixando porque não vê solução para aquele problema. Então, a sua única coisa que você pode fazer é reclamar, já que não há solução. E a palavra de Deus está nos dizendo: pare de reclamar e comece a confiar. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando nós olhamos para esta postura, os verdadeiros adoradores, eles demonstram confiança diante do Senhor. Você tem vários textos bíblicos na palavra de Deus que falam sobre a defesa, a segurança que Deus dá. Por exemplo, Salmo 28:7, que eu separei aqui. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confia. Dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria. E com o meu cântico lhe darei graças. Olha aí a gratidão de novo. Se eu estou confiando no Senhor, o meu coração, eu vou ele usa a expressão exulta de alegria. Eu vou pular, eu vou gritar, eu vou me expressar com toda a força, com toda a alegria pelo que Deus vai fazer. E em tudo isso eu vou cantar, eu vou agradecer a Deus. Quando a gente gasta mais tempo confiando no Senhor do que reclamando, nós experimentamos da ação de Deus. Sabe qual é o grande problema? É que o povo não ouviu Israel. O povo não ouviu Caleb e não ouviu Josué. E aí, então, houve a resposta de Deus. Houve a disciplina de Deus em cima do povo. Lê para mim agora no capítulo 14, versículo 28, 29 e 30. Números 14, 28, 29 e 30. Pode abrir a sua Bíblia e pode Dize-lhe ler. por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei aos vós outros. Neste deserto cairás o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste, e não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Muito bem. Então, você percebe aqui que nenhuma das pessoas ali que se queixaram, eles foram incitados. Olha, um outro problema da murmuração, ela é contagiante. Então, como eu já disse, numa fila de banco, e aí eu estive do outro lado, já estive dos dois lados, né? Como cliente e como funcionário. Numa fila de banco, basta um cliente reclamar. Um começa a murmurar. Quando um começa a murmurar na fila, os outros vai aumentando, e daqui a pouco tá a fila inteira reclamando. Não tô dizendo que o banco tá certo não, tá, gente? Só tô falando como é que funciona isso na prática. Uma murmuração vai gerando outros murmuradores. E sabe qual é o problema? Você tem um bando de gente reclamando e não tem solução. É só um bando de gente reclamando.
É pelo contrário, isso pode gerar ali, quando nós estamos falando com Deus, não estou falando de justiça dos homens, estou falando da ação de Deus. Isso pode trazer consequências às nossas vidas. Então, olha o que aconteceu aqui. Todo este povo que murmurou, e Deus falou o seguinte: então tá bom, os filhos que vocês falaram que seriam capturados e seriam tratados como um despojo, ou seja, seriam vendidos como escravos, eles vão entrar na terra. Eles vão receber a terra por herança. Todo mundo de 20 anos para cima não vai entrar, exceto Josué e Caleb. Estima-se que Josué tinha cerca de 40 anos nesse período. Ele entra na Terra com 80 anos. Então, estima-se isso porque é dada a idade em que ele entrou na Terra. Logo, se o povo, depois desse episódio, percorreu 40 anos no deserto, então Josué e Caleb tinham cerca de 40 anos nesse período aqui. Eles são os únicos idosos, de fato, já de uma idade avançada, que entram na Terra Prometida. Então, vamos olhar também a outra questão. Um verdadeiro adorador consegue ver a ação do Senhor ao longo de toda a sua vida. Experimenta a mão de Deus, experimenta a bênção do Senhor ao longo de toda a sua vida, porque consegue enxergar este Deus agindo. Nós vamos para o último episódio aqui, ali do capítulo 16. Gostaria de saber se tem algum aluno que deseja comentar algo, acrescentar algo. Não? Vamos seguir então, capítulo 16. Leia para mim aqui, por favor, do versículo 1 ao 5. Uma outra, agora, não só uma murmuração, uma reclamação, mas também uma rebelião. Então, leia para mim do 1 ao 5. Números 16, do 1 ao 5. Pode abrir o microfone e ler. E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa. Todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto. E falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu, e quem o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher, fará chegar a si. Muito bem, então aqui você tem a rebelião de Corá ou de Coré, dependendo da versão que você ler, as duas estão certas, né, porque aqui é uma transliteração de um nome hebraico. E você tem, então, mais uma vez, um homem junto com outros incitando o povo de Israel, agora dizendo: por que você, Moisés, se acha melhor do que a congregação, do que todo o povo, do que toda a assembleia, uma outra expressão que é usada aqui? Toda a assembleia é santa, o Senhor deles é santo. Então, por que você se coloca acima da assembleia? De fato, ele não errou nesse sentido. Toda a assembleia era santa porque Deus havia santificado, ou seja, separado. A expressão santo é isso, é separado. Toda a assembleia era santa. Deus não separou apenas Moisés. Deus separou a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Então, todo o povo era santo. Mas Corá não estava interessado em instalar a democracia. Não, ele estava realmente, assim como Miriam e Arão, ele estava com inveja. A questão é que ele incita aqui uma rebelião, e foi um tom diferente e pior ali do que
Arão e Miriam, porque Arão e Miriam foram só falar com Moisés, não falaram com mais ninguém. Muito bem, aqui nós temos um problema, um grande problema, aliás, porque Corá não percebeu que não foi Moisés que escolheu a liderança do povo, ele foi escolhido por Deus. Se você lê Êxodo capítulo 3 e capítulo 4, diversas vezes ele pede para mandar outra pessoa. Ele diz, Senhor, eu não tenho condição. Ele até diz, eu sou pesado de língua. Alguns interpretam ali, ele fala, eu não sei falar. Alguns interpretam até que ele era gago. Então, ele vai também ao longo dessa jornada pelo deserto, ele vai colocando, Senhor, por que o Senhor me chamou para liderar esse povo? Muitas vezes ele pede a morte, Senhor, se for assim, se eu for continuar com o povo desse jeito, me mata, eu prefiro morrer. Se você ler os capítulos aí de 11 a 20, durante a semana, você vai observar isso daí. Então, não foi Moisés que pediu por isso. Tanto que a resposta de Moisés, no versículo 5, é a seguinte: depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Ou seja, não foi Moisés que escolheu essa posição, foi Deus que escolheu a Moisés. Esse é um dos aspectos que a gente tem que observar no cuidado com a murmuração. Muitas vezes nós estamos vendo nossa liderança, a liderança de alguma missão, de alguma igreja, caminhando pela vontade do Senhor. E por algum motivo a gente entende que não deveria ser aquilo. Ao invés da gente buscar do Senhor a direção, a gente se levanta contra essas pessoas. Nós temos que ser muito cautelosos em todo esse processo. Porque, de fato, todo aquele que pertence ao Senhor é santo. Todo aquele que pertence ao Senhor foi chamado por Ele, foi escolhido por Ele, e aí Ele entregou a sua vida a Cristo e anda neste caminho. Mas para cada uma das direções, daquilo que Deus quer fazer, das direções que Deus aponta, Ele coloca um propósito e coloca pessoas nesse propósito. E não somos nós que escolhemos, mas é o Senhor que nos escolhe. E nós, então, podemos aceitar esta missão ou não. Há consequências quando a gente vive pela murmuração. Eu vou pedir aqui a um dos alunos que leia para mim o que acontece nessa rebelião. Leia para mim o versículo 31 ao 35 do capítulo 16. Então, Números 16, aí lê para mim do 31 ao 35. Então, show, pode ler. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a toda a sua fazenda. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam, para que porventura também nos não trague a terra a nós. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, até o 36? Até o 35. Ok. Já foi Um lido. dos aspectos que a gente tem que ter em mente
é justamente essa direção do Senhor. O que que vai acontecer diversas vezes dessas revoltas do povo? Vai ter, depois se você continuar lendo ali, a partir do versículo 42, tem outra revolta do povo em relação a esse mesmo episódio. Se você for agora para o capítulo 20, vai ter outra revolta. E assim por diante, tá, gente? Isso é repetitivo com os primeiros 5 livros da Bíblia. Só que o que Deus várias e várias vezes fala ao povo de Israel? Vocês não estão se levantando contra Moisés. Vocês estão se levantando contra o Senhor. Então, uma das coisas que nós temos que ter em mente, e aqui, mais do que um líder, mais do que um pastor, mais do que. Existem coisas que são maiores. Nós temos no Antigo Testamento os profetas do Senhor, que eram homens que traziam a mensagem de Deus. Eles não tinham isso aqui, gente. Isso aqui estava sendo escrito. Isso daqui estava sendo feito, estava sendo dado pelo Senhor. No Novo Testamento, você tem os apóstolos e outros líderes da igreja que estão também dando orientação, inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Então, qual é um dos aspectos que a gente tem que olhar em primeiro lugar? Estamos caminhando segundo a palavra de Deus? Ir contra Moisés naquele tempo era ir contra o Senhor, era ir contra a palavra do Senhor. Então, será que na minha reclamação, será que na minha revolta, eu não estou caminhando contra a palavra do Senhor? E aí sim, eu também tenho um critério para olhar para o líder da minha igreja, para olhar o líder da organização que eu trabalho, para olhar o meu pastor, estão caminhando pela palavra do Senhor? Porque muitas vezes os nossos critérios são: eu não gosto, eu não gostei do jeito que falou, eu não gostei do jeito que fez, eu não aprovo dessa forma, mas por acaso eu estou buscando a direção do Senhor em todas estas coisas? Então nós temos que tomar muito cuidado, relembrando aqui todos os aspectos e danos que a murmuração pode trazer. A murmuração pode nos tornar pessoas ingratas, pessoas que não reconhecem a ação de Deus. Qual é a solução para isso? Viver em gratidão. A murmuração pode nos colocar diante de um perigo e nos abalar e nos destruir completamente. Por quê? Porque não confiamos. Então, aquele que não tem aonde pisar, ele sente que o chão desabou, ele se sente destruído. Mas aquele que confia no Senhor, este, então, ele não dá lugar para a murmuração, porque ele sabe que o Senhor é escudo, é fortaleza, é o defensor. E por último, a murmuração, ela faz com que a gente se levante contra pessoas que estão cumprindo a vontade de Deus, pessoas que estão fazendo aquilo que Deus espera, e faz inclusive com que nós nos levantemos contra a palavra de Deus, às vezes até mesmo contra o próprio Deus ali. Por quê? Porque também esta murmuração não faz olhar qual é a vontade de Deus em tudo isso que eu estou vivendo. Qual é a direção que o Espírito Santo me dá em tudo isso que eu estou passando aqui, ou em tudo isso que está acontecendo no meu trabalho, na onde eu estou envolvido, na minha igreja? O que Deus deseja em tudo isso? Espero que essa aula tenha abençoado a tua vida. A gente convida você a participar conosco presencialmente também. Esse domingo quem está ministrando a aula é o pastor Saluvi Júnior. Eu estou saindo de férias a partir aí desta semana. Então, esse domingo você não deve encontrar a mim e minha família, mas nós temos aí muitos pastores e pregadores e professores que estarão à frente da igreja nesse período aí de 15 dias de férias meus. E também nós temos a nossa programação normal, nossa celebração de manhã e da noite, os cultos de manhã e da noite, às 10h30 da manhã e às 18h30. A gente convida você para estar conosco, tá bom? Deus abençoe a tua vida, um bom começo de semana. Um grande abraço. Muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigado, pastor Cristiano. Fortes ensinamentos e variados, né? Bastante, bastante. Obrigada.